angústia entristeceram, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Aí agora eu convido você a ler o versículo 12. Os versículos que nós fizemos a leitura, Deus disse que não subiria junto com o povo de Israel por causa da obstinação do seu coração. Versículo 12, no mesmo capítulo. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Versículo 15. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos teus olhos, e te conheço por nome. Irmãos, este texto que acredito que a maioria de nós conhecemos, nós vemos um homem completamente apaixonado pela presença de Deus, e reconhece que a presença de Deus era tudo na sua vida, a ponto de Moisés ele preferir permanecer no deserto, um lugar árido e cheio de dificuldades, do que adentrar numa terra que manda leite e mel, uma terra de inúmeras promessas, sem a presença de Deus, sem essa companhia gloriosa da sua vida. E nesta manhã eu gostaria muito que você gravasse no teu coração: quem tem a presença de Deus tem tudo na sua vida, mas quem não tem a presença de Deus não tem absolutamente nada. Vejam que Moisés, ele prefere abrir mão de todo o conforto e de todos os privilégios que haveria na terra de Canaã, por causa da presença de Deus, pois ele tem esse reconhecimento do que adianta todas as glórias sem Deus na vida, do que adianta ter todas as possessões, mas não ter o fundamental, não ter Deus, não ter essa companhia gloriosa. A vida se torna sem sentido. E veja que este homem, ele desfrutou de inúmeros privilégios no Egito. Ele teve coisas que os filhos de Israel não tiveram. Ele comeu coisa que Israel não comeu. Mas ele abre mão de tudo que há no Egito, ele abre mão de tudo que há em Canaã, por causa da presença de Deus. Era preferível o deserto com a presença do Senhor,
do que todas as glórias de Canaã sem a presença de Jesus na sua vida. Que esta seja uma realidade em nosso coração nos dias de hoje. Nós, sem a presença de Deus, irmãos, não somos absolutamente nada. Nós encontramos pessoas na Bíblia que não valorizaram a presença de Deus. Nós encontramos o caso de Sansão, no livro de Juízes, conta a sua história. Um homem que foi escolhido por Deus, que foi chamado pelo Senhor para ser o juiz e o libertador de Israel. Um homem que foi cheio do Espírito Santo, que fez proezas em nome do Senhor, mas por não valorizar esta gloriosa presença na sua vida, ele termina os seus dias de uma forma tão trágica. Ele termina os seus dias de uma forma tão humilhante. O homem que experimentou a presença de Deus, alguém que viveu as glórias do Senhor na sua vida, mas por causa de escolhas, por causa de caminhos errados, por causa de um distanciamento vagaroso da presença do Senhor, aquele homem que viveu maravilhas, aquele homem que sabia o que Deus tinha na vida dele, um homem que experimentou o enchimento do Espírito Santo e maravilhas extraordinárias, começou a se afastar do Senhor, e há um texto que chama profundamente a atenção de todo leitor da Bíblia, que num determinado momento, quando ele contava com a presença de Deus e dizia: eu escaparei como das outras vezes eu escapei, mas ele não tinha mais a consciência, que tristeza, que a presença de Deus já havia se retirado da sua vida, e os inimigos chegam, e ele não tinha mais a presença de Deus, aquela glória na sua vida, e ele se torna escravo dos seus inimigos. O nome de Deus é zombado, os seus olhos são furados, e os inimigos zombam de Sansão, zombam do Deus de Sansão, porque ele não tinha mais a presença de Deus na sua vida. Mas vejam, ele pensava que tinha, mas ele não tinha mais a presença do Senhor, e o inimigo se apoderou da sua vida. Irmãos, nesta manhã, tudo que eu e você temos é a presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Vejam que enquanto a presença de Deus estava na vida de Sansão, nem inimigos, nem adversários, nem exércitos puderam derrotá-lo. Mas o dia que a presença se retirou, os inimigos o escravizaram, furaram os seus olhos e fizeram trabalhar naquele moinho, e zombavam de Sansão, prestavam louvores ao Deus Dagom, porque o que nos dá vitória não é a nossa sabedoria, não é a força humana, é a presença de Deus na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outra personagem bíblica, que é um texto muito semelhante ao de Sansão, foi Saul, homem escolhido por Deus, estava escondido atrás das jumentas, e Deus o escolheu, Deus o chamou para ser o primeiro rei de Israel. Ungiu Saul, mas em determinado momento da sua vida, ele preferiu agradar aos homens do que agradar a Deus. Deus disse para matar tudo que havia dos amalequitas. Os irmãos conhecem a história. Ele poupou o melhor das ovelhas e poupou Agag. E quando Samuel chama a atenção de Saul, ele disse que não. E depois ele reconhece que ele estava mais preocupado em honrar as pessoas. Ele temeu as pessoas, ele não temeu ao Senhor. E o texto diz, irmãos, que o Espírito de Deus já não era mais com Saul.
E o homem que foi escolhido, o homem que foi ungido, o homem que foi separado para governar a nação de Israel, o homem que foi capacitado por Deus para vencer grandes batalhas, porque não valorizou a presença de Deus. E tem um texto em 2 Timóteo capítulo 3, que diz que os últimos dias serão dias trabalhosos, e uma das características é a profanação. E profanar é tratar como comum o sagrado. E Saul, ele tratou a presença de Deus como uma coisa comum na sua vida, até que Deus já não era mais com Saul. E diz de forma muito clara o texto, o versículo, que o espírito mau da parte do Senhor atormentava a Saul. Vejam, um homem que teve a presença de Deus, não valorizou a presença de Deus, o Senhor não era mais com ele, o Espírito se retirou. Agora este homem passa a ser atormentado por um espírito mau da parte do Senhor. Que tristeza, que angústia, e aquele homem vive perturbado, e ele termina os seus dias se suicidando, porque a presença de Deus já não era mais com este homem. Irmãos, coloque no teu coração nesta manhã: quem tem a presença de Deus tem tudo na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Mais um exemplo bíblico, Ezequiel capítulo 10, Ezequiel capítulo 11. A glória de Deus, a presença de Deus sai do templo, vai para sobre os muros, e sai dos muros, e a presença de Deus sobe, a presença de Deus vai embora. Um povo que foi chamado, um povo que foi escolhido, mas que não tinha mais a presença de Deus. Os irmãos são estudiosos da Bíblia Sagrada, alunos da escola dominical, lembram o que acontece depois que a presença de Deus vai embora? Vocês se lembram? Enquanto a presença de Deus estava com o povo, Senaqueribe se levanta e fala: vou destruir Judá, da mesma forma que destruímos Samaria. Mas por causa da presença de Deus, apenas um anjo matou 185.000 soldados, porque a presença de Deus estava com Judá. Mas quando a presença de Deus vai embora, o exército da Babilônia entra e destrói, arrasa, vidas são mortas, crianças são assassinadas, porque a presença de Deus foi embora. Quem tem a presença de Deus tem tudo nesta vida. Mais um exemplo, Judas Iscariotes, 3 anos e meio andou com Jesus, desfrutou da presença de Jesus, ouviu as palavras de Jesus, mas não valorizou a presença de Deus, e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, porque ele era avarento, ele era ladrão, não deixou Deus tratar com o seu coração, não se permitiu ser moldado pelo Senhor, e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Talvez na sua mente ele desfrutaria, talvez como o moço de Eliseu, desfrutaria daquelas 30 moedas de prata, equivalente a quase 4 meses de trabalho. Ele trocou a presença de Deus por 4 meses de trabalho. E nós vemos, por não ter mais a presença de Deus na sua vida, Judas, ele é tomado de um remorso. Ele termina os seus dias tirando a sua própria vida. Alguém que andou com o Senhor, mas não valorizou esta presença, termina de uma forma tão trágica. Querido irmão,
A presença de Deus é tudo da nossa vida. Tudo que nós temos é esta presença. E Moisés foi um homem completamente apaixonado pela presença do Senhor. É preferível este deserto do que Canaã sem o Senhor na nossa vida. O mesmo acontece na vida de Davi. Diferente destes 4 exemplos, ele pecou contra o Senhor, mas ele ora: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo e não me lance fora da tua presença, porque o que é o homem sem a presença de Deus na sua vida? O homem sem a presença de Deus, ela é como a folha seca levada pelo vento de um lado para o outro. Mas o homem que tem a presença de Deus na sua vida, aleluia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. 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 A presença de Deus é tudo na nossa vida. É tudo na nossa vida. Aleluia. E nessa manhã nós estamos aqui por causa desta presença. Como é bom nós nos encontrarmos. Como é bom nós agradecermos a Deus pela vida do pastor Sérgio Takahashi, da sua família. Mas é a presença de Deus que nos traz aqui. É a presença de Deus que nos fortalece. Aleluia. Como diz o Salmo 46, o Deus de Jacó, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Vejam, Judas tinha 30 moedas de prata, mas sem a presença de Deus, o homem angustiado. Saul continuava rei de Israel e mandando e desmandando no exército, mas sem a presença de Deus, um homem atormentado. Mas quem tem a presença de Deus não tem ouro e não tem prata, mas ele deita e dorme e acorda, porque a tua presença, ela me sustenta. No início da minha conversão eu ouvia muito no hino que a minha mãe congrega, da igreja que a minha mãe congrega. Talvez o Clebson conhece. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem ama esse mundo, no céu não tem morada. Quem ama Jesus Cristo, no céu já tem entrada. Quem tem Jesus tem tudo, meus irmãos. Não temos ouro e não temos prata. Oh glória, aleluia. Mas temos a presença de Deus. Temos a presença do Senhor. E está escrito no Salmo 23, verso 1: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Na adversidade, Deus não faltará. Na enfermidade, Deus não faltará. Na angústia, Deus não faltará. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Visite o nosso coração, aleluia, nos dias que nós vivemos, para que sejamos uma igreja, crentes
apaixonados pela presença do Senhor, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus, porque Ele é tudo na nossa vida. Abrimos mão de tudo pela presença do Senhor, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o teu nome, pastor Sérgio. Que a presença de Deus seja a grande paixão da vida do Senhor e da sua família, pastor Sérgio, como Moisés e como Davi. Senhor, não retire de mim o teu Espírito e não me lances fora da tua presença. Que, pastor Sérgio, que esse desejo venha consumir a alma do Senhor todos os dias e da sua família. O desejo pela presença do Senhor. E está escrito, meus irmãos: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Eu sei que nós buscamos muitas coisas, mas as coisas são transitórias, mas a presença de Deus, ela é eterna. Oh, aleluia, irmãos, como é maravilhoso. Oh, glória. Você sentir a presença de Deus lá no teu trabalho. Oh, glória. Oh, glória. Lá na sua casa. Aleluia. Você está lá no seu trabalho, aflito e afligido, mas de repente você começa a sentir que a atmosfera está mudando, e você começa a louvar, e você começa a chorar, os olhos começam a lacrimejar, e você diz: Ele está aqui, a presença dEle está aqui, eu não estou sozinho, Ele está comigo. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Valorize a presença de Deus na tua família, no teu ministério, lá no teu trabalho, na tua rua, aonde você estiver. Tudo que você tem é a presença de Deus, aleluia. Tudo é a presença de Deus. Quem tem a presença tem tudo, tem alegria, tem plenitude de alegria, e tem a certeza que vai morar no céu, aleluia. Se coloquem bem, meus irmãos, para nós orarmos. Bendito da minha alma, Deus Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo. Pai, nós oramos nesta manhã, Senhor. Nós clamamos, Pai, pela Tua presença. A Tua presença no nosso lar, a Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Meu Deus, meu Deus, os gentios buscam algumas coisas. Está escrito, Senhor, em Mateus capítulo 6. Eles vivem em busca, Pai, daquilo que é material, e suas vidas são consumidas nesta busca. Mas aqueles que um dia conheceram o Senhor, aqueles que tiveram o encontro com o Teu Filho Jesus, eles sabem que não podem viver sem a Tua presença. Meu Deus da glória, ainda que as propostas e as ofertas, elas sejam as mais, meu Deus, grandes e gloriosas, ou que elas sejam as menores nos dias das aflições, meu Deus, como Esaú, que ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, porque ele desprezou a presença do Senhor. Levanta, Pai, nesta
Levanta o Senhor. Levanta jovens, levanta crianças, levanta famílias, levanta obreiros, meu Deus da glória, que não abram mão da presença do Senhor. Nós te louvamos pelo ministério angelical, mas a presença do Senhor, ela é insubstituível. Visita, Senhor, visita, Pai, a nossa juventude, visita, Pai, os novos convertidos, visita, meu Deus, aqueles que já se acostumaram com a presença do Senhor, que não se maravilham mais. Visita com glória, visita com poder, visita, Pai, com a unção do teu Espírito. Meu Deus, não viveremos sem a tua presença. Quanta gente atormentada, Senhor, quanta gente perturbada e querendo perturbar a vida dos outros, pois não tem a tua presença, não valorizaram. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, meu Deus, neste mundo de perturbação e de valores invertidos, meu Deus da glória, meu Deus, ser referência. Ajuda-nos, Pai Celestial, a revelar Cristo, a revelar o Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Visita, Senhor, manifesta, meu Deus da glória. Meu Deus, eu não sei que palavra utilizar nesta minha oração, mas eu lhe peço, manifesta a tua presença no lar dos meus irmãos, no trabalho dos meus irmãos. Meu Pai querido, manifesta a tua presença em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes, Pai, quantas vezes nós já oramos e às vezes, como diz, Pai, o teu servo, o profeta, passávamos pelo fogo, pelas águas, e algumas situações que nós não sentíamos, mas mesmo não sentindo, caminhando pela fé, nós invocamos o nome do Senhor no meio das nossas angústias, e o Senhor nos ouviu, e o Senhor nos fortaleceu pela tua graça, e o Senhor nos fez vencer aquela batalha, aquela situação que parecia que nós seríamos engolidos vivos. Ora, diga Israel, se não fora o Senhor, a tua presença, há muito nós já teríamos sido engolidos vivos. Chora, meu Deus, tudo que nós temos é a tua presença. Renova-nos nesta manhã, renova-nos nesta manhã. Ela nunca será comum. A tua presença é extraordinária, é extraordinária. Nós desejamos
desejamos ela no nosso lar, na nossa família. Que o Senhor abençoe, Pai, a tua igreja nesta manhã. Que o Senhor abençoe as famílias nesta manhã com a tua presença. Em nome de Jesus, Emmanuel, para a tua glória. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Irmãos, tomai assento, por favor, por um instante. Louvado seja o nome de Jesus.